Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 85 Pensamentos O Lorde da cidade de Qist olhou para Fang Xingjian e os quatro espadachins cambaleantes, seu rosto ficando ainda mais sombrio, parecendo tão preto quanto o fundo de uma panela. E pensando nos restos mortais do outorgado cavaleiro que ele teve que doar, seu coração doeu ainda mais. Originalmente, ele tinha 21 alcos, e cada um deles era um bem precioso. Eles poderiam ser usados como recursos preciosos para seu clã cultivar talentos no futuro. No entanto, 10 deles foram roubados pelo diretor Jackson, e isso doeu extremamente. Agora, ele tinha que doar os restos mortais do outorgado cavaleiro, que ele havia laboriosamente colocado em suas mãos. Ele havia planejado forjar uma arma divina de restos superiores, um item valioso que poderia ser uma força supressora. Vendo sua expressão sombria, Wang Lin riu. Senhor da cidade, posso perguntar quando os restos do cavaleiro outorgado serão enviados? HMPH, você tem medo de que eu não mantenha minha palavra? Com isso, ele acenou com as mangas e foi embora. Vou enviá-los amanhã. Wang Lin sorriu interiormente enquanto observava suas costas desaparecendo à distância, enquanto o chefe do clã de Trezia comentava amargamente. Wang Lin então se virou para olhar para o líder da Aristocrat Academy, Juston, e estendeu a palma da mão. Quando você vai trazer a escritura da casa? Juston respondeu relutantemente, eu consegui, vou conseguir alguém para enviá-lo para você em um tempo. Wang Lin acrescentou, além disso, não remova todos os servos, jardineiros, mordomos, plantas, móveis e tal. Juston retrucou e disse, não se preocupe, eu não sou um perdedor tão ruim assim. Interiormente, porém, ele estava amaldiçoando a velha raposa. Ele havia planejado remover todos os itens da mansão, deixando uma casa vazia. No entanto, independentemente do que eles pensavam sobre a aposta, o fato de que Fang Xingjian havia derrotado sozinho 10 cavaleiros dentro de um mês de sua transição de trabalho já estava profundamente gravado em suas mentes. Para ser honesto, derrotar 10 cavaleiros comuns era algo de que todos eles eram capazes. Mas quanto tempo eles estavam treinando? E quanto tempo se passou para Fang Xingjian? Ele não podia mais ser simplesmente descrito como um gênio. Todas as influências e clãs em Qist agora ajustariam seus planos em relação à academia, por causa do desempenho de Fang Xingjian hoje. Fang Xingjian naturalmente não sabia que seu mestre e diretor haviam ganhado muitos presentes em seu nome. Ele segurou sua espada em uma mão, cada golpe parecendo casual. Mas aos olhos das pessoas normais, os movimentos aparentemente sem esforço eram movimentos que quase atingiram o nível máximo. Até mesmo o vento da espada criado pelo balanço da espada parecia tão afiado quanto uma faca quando roçava o rosto de alguém. 4 espadachins correram para cercar Fang Xingjian. Mesmo que eles se aproximassem dele de 4 direções, eles se sentiam como se estivessem cercados por inúmeras pessoas com espadas longas perfurando o ar, refletindo as luzes ofuscantes das espadas. A cada momento, parecia que havia inúmeras espadas afiadas empurrando em direção a eles. Velozes. Velozes. Muito rápido. Esses eram os únicos pensamentos que passavam pela mente dos 4. A espada longa de Fang Xingjian parecia ser pressionada contra suas gargantas a cada segundo, suas vidas à sua mercê, a cada momento. Eles só podiam executar freneticamente todas as técnicas de espada que conheciam, fazendo o que podiam para tentar afastar os ataques que continuavam vindo como ondas gigantes. Sons nítidos de batidas soavam continuamente das espadas dos 4 homens enquanto ondas de ataques repetidamente contraíam seus nervos. Cada toque das pontas da espada parecia roçar em seus peitos, gargantas e têmporas. Cada golpe da espada parecia querer secar cada grama de sua energia. Nem mesmo percebendo quando, eles não podiam mais usar suas técnicas de matança. Simplesmente empregando as mais simples técnicas de nutrição e técnicas de treinamento, eles já haviam esgotado sua própria força e ultrapassado seus limites uma e outra vez, apenas para acompanhar o ritmo de Fang Xingjian. Cada minuto que passava e cada segundo que passava parecia um ano. Finalmente, 4 sons consecutivamente soaram dang 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 dang, e as espadas longas voaram das mãos dos 4, girando no ar por algumas rodadas antes de esfaquear o chão. Os 4 espadachins, incluindo o cavaleiro de cabelo azul, começaram a tossir. Todos caíram no chão, alguns meio ajoelhados, alguns sentados no chão,
todos ofegantes. Nesse ponto, eles realmente se sentiram aliviados por tudo finalmente ter acabado. O cavaleiro de cabelo azul ofegou pesadamente. Ele sentiu como se seu coração estivesse prestes a saltar para fora do peito. Nenhum único fio de músculo em seu corpo podia se mover mais. Ele olhou vagamente na frente dele para Fang Xingjian, apenas para vê-lo de pé e calmamente segurando sua espada. Ele não estava corado, nem sem fôlego, e a maneira como ele caminhava preguiçosamente tornava impossível para qualquer um adivinhar que ele havia acabado de passar por uma batalha tão dura. Aquele cara. Que tipo de monstro ele é? Eu já sabia que o campeão da prefeitura de cada lote seria uma fera em forma humana. Mas esse Fang Xingjian, filho da puta, só teve sua transição de emprego há um mês. E ele não deu a mais ninguém a chance de brilhar desde então. Muitos outros pareciam igualmente chocados. De pé atrás de Fang Xingjian, Zhou Yong estava gritando e xingando para ele o tempo todo, mas agora ele era como um pato estrangulado, sem palavras, com a boca aberta. Ele estava olhando com os olhos arregalados para Fang Xingjian, como se estivesse olhando para uma enorme besta pré-histórica, e não um mero humano. Ferdinand, por outro lado, estava rindo amargamente, deitado no chão enquanto olhava para o céu. Ele não sabia o que comentar sobre esta competição. Robert olhou para Fang Xingjian com emoção em seus olhos. Ele ficou extremamente agradecido por seu julgamento, e isso cimentou ainda mais sua decisão de seguir Fang Xingjian a partir de agora. Fang Xingjian estava sentado de pernas cruzadas no chão, sua mente ainda correndo pelas técnicas de espada que acabara de aprender. Além dos 2 conjuntos de técnicas de nutrição que ele adquiriu de Zhou Yong, os 4 espadachins que ele pisou eram de diferentes facções e academias. Depois de esgotar toda a energia deles, ele conseguiu pegar 8 conjuntos de técnicas de nutrição dos 4. No entanto, depois de praticá-los em sua mente por um tempo, ele pareceu perceber que todo mundo ainda estava olhando fixamente para ele. Ele abriu os olhos, lançou um olhar para Robert e disse: "Vá tomar a fortaleza deles. Dessa forma, a batalha será concluída, certo?" "Sim. Sim. Eu entendi." Robert encarou Fang Xingjian, que parecia extremamente irritado. Ele estava tremendo de medo só de falar com ele. Ele então assentiu e correu em direção à fortaleza do oponente. Claude riu friamente. "Vai ser um bom show desta vez. Fang Xingjian, eu realmente quero saber qual seria o resultado se você lutasse com o grupo de esquisitões das classes 248 e 249. As classes 248 e 249 passaram mais tempo na academia. Eles haviam se matriculado 7 ou 8 anos antes do lote de Fang Xingjian. Eles também eram conhecidos por serem as classes mais poderosas. Os campeões da prefeitura das 2 classes foram reconhecidos como os 2 cavaleiros mais fortes de toda a academia. Mesmo aquela pessoa da classe 248, que havia passado nas seleções regionais, era considerada apenas um pouco mais forte do que aquelas 2. Após o final da competição, Wang Lin e o diretor saíram todos sorridentes. Eles ganharam muito hoje, e os restos dados pelo senhor da cidade de Qist poderiam ser usados para fazer uma arma divina para Fang Xingjian. Os antídotos de Netherworld Valley poderiam ir para a reserva de recursos da academia. Mesmo se eles fossem vendê-los, eles ainda teriam um grande lucro. A pomada de temperamento corporal que o clã 13 acabara de perder poderia ser usada diretamente em Fang Xingjian para aumentar o potencial de seu corpo. Além disso, a mansão que o ex-aristocrata Juston perdeu era ainda mais valiosa. Mesmo que ninguém ficasse nela, eles ainda lucrariam muito com a venda daquela casa. No entanto, assim que eles saíram do vale e seguiram na direção da academia, uma sombra apareceu de repente diante deles, bloqueando seu caminho. Os 2 homens pararam e, depois de uma boa olhada, notaram que era o Lorde da cidade de Qist que estava bloqueando seu caminho. Wang Lin riu alarmado. "Ei, velho, você não pode estar se sentindo mal por sua perda e estar planejando se livrar de nós?" HMPH. O Lorde da cidade de Qist franziu o rosto e perguntou: "É assim, você sabe que eu atingi um grande nível de maestria com a vara. Mas minha filha prefere a arte das espadas. Eu vejo que as artes de espada de Fang Xingjian não são ruins. Seria possível para ele ensinar minha filha?" Wang Lin ficou chocado e respondeu: "Velho,
Você não pode estar pensando em apresentar sua filha a Xingjian. Ouvindo essas palavras da boca de Wang Lin tão explicitamente, o lorde da cidade de Qixi não pôde deixar de ficar corado, dizendo: que bobagem você está falando? Estou apenas deixando os jovens se conhecerem. Mais cedo, ao sair, senti uma pontada de ressentimento no peito, e pensando em como teve que desistir dos restos que ele apenas havia colocado as mãos há pouco tempo, sentiu-se ainda mais irritado. Mas naquele momento, um subordinado mencionou a ele que Fang Xingjian parecia não ter parentes nem parentes, e se ele pudesse tê-lo como genro, para ser adicionado à sua família, então o superior permanecia arma divina ainda ser dele, e Fang Xingjian seria até considerado meio-filho para ele. A sugestão despertou o interesse imediato do lorde da cidade de Qixi. Assim, a cena atual antes de Wang Lin. Vendo que Wang Lin tinha mais a dizer, o lorde da cidade de Qixi gritou: tudo bem, tudo bem. Vou pedir à minha filha que envie os restos mortais amanhã. Depois disso, deixe Fang Xingjian dar a ela alguma orientação sobre sua esgrima toda semana. Com isso, ele saiu correndo sem olhar para trás, como se não estivesse preocupado que Wang Lin e o diretor discordassem. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 86 Especialidade turva com Robert correndo para assumir a fortaleza de seu oponente. Os instrutores que atuavam como árbitros anunciaram o fim da competição, sendo a classe 256 de Fang Xingjian a vencedora. No penhasco, os membros da classe 252 caíram em um estranho silêncio. Todos pareciam estar se lembrando da cena em que a Fang Xingjian era como o vento do outono varrendo as folhas caídas, esmagando totalmente o classe 253. Renault respirou fundo, olhando para Fang Xingjian, que estava sentado de pernas cruzadas, cultivando silenciosamente, e de repente disse: esse Fang Xingjian é muito forte. O herói da espada da tempestade de vento é naturalmente forte. O olhar de Xiaoyi brilhou com um brilho frio, é só que eu nunca pensei que ele seria tão poderoso. Naquele momento, uma forte intenção de matar encheu os corações dos dois em um instante. Olhando para o jovem que apenas fez a transição mês antes, mas foi capaz de derrotar facilmente cavaleiros fortes que estavam cultivando por 3 anos depois de completarem sua transição, como eles poderiam não estar com ciúmes? Como não ficaram furiosos? Chamas de ciúme queimavam em seus corações, com um forte desejo de substituir Fang Xingjian. Tanto talento, tanto talento. Por que não é comigo? Os olhos de Xiaoyi encararam Fang Xingjian, revelando um olhar ganancioso como o de uma cobra. Mas no momento seguinte, eles esconderam sua intenção de matar. Pelo menos por enquanto, pelo menos na academia, era impossível para eles atacarem Fang Xingjian. Os outros da classe 256 não são nada a temer. O cerne está com Fang Xingjian. Se queremos derrotá-los, só precisamos derrotar Fang Xingjian, disse Renault, lambendo os lábios. Talvez não haja necessidade de derrotá-lo, disse Xiaoyi, seus olhos se estreitando. Talvez nós só precisemos segurá-lo. E neste mundo, não é como com velocidade, um invencível. Isso mesmo. Renault abriu um largo sorriso. Na verdade, adoro adversários que se especializam em velocidade. Ei! Naquele momento, um cavaleiro plebeu de sua classe correu para Xiaoyi e disse: jovem mestre Xiaoyi, alguém do seu clã veio, dizendo que eles têm algo para passar para você. Vendo o árbitro anunciando sua vitória, Fang Xingjian gradualmente se levantou. Anthony e Jack foram os primeiros a correr até ele, dizendo entusiasmados: ganhamos, nós ganhamos. Xingjian, você é demais. Você derrotou todos os 10 sozinho. Ferdinand, assim como Carter e Zoyong que estavam atrás deles, recuperaram suas forças e estavam de pé. No entanto, suas expressões eram extremamente sombrias. Apesar de terem vencido a competição, no campo de batalha, eles não se apresentaram, simplesmente sendo tratados como palhaços. Ser eliminado por Fang Xingjian sozinho diante de tantos personagens importantes foi realmente muito embaraçoso. A expressão de Ferdinand também era extremamente sombria. Ele deu uma longa olhada em Fang Xingjian, e então se virou para sair. Claude, da classe 253, ainda estava sentado no chão, ofegante, enquanto olhava para Fang Xingjian e dizia: desta vez, a vitória é sua. Da próxima, eu definitivamente não vou perder.
Fang Xingjian lançou-lhe um olhar de lado, sem se incomodar em responder a ele. Entre as pessoas comuns, Claude já era considerado um monstro. No entanto, quando confrontado com o talento de Fang Xingjian, uma vez que ele fosse ultrapassado, não haveria nenhuma maneira de alcançá-lo em toda a sua vida. Vendo o quanto Fang Xingjian estava olhando para ele, Claude bufou friamente, com desafio, mas não disse mais nada. Ele só decidiu colocar mais esforço em seu treinamento quando voltou. Parece que é hora de fazer uma viagem de volta ao Vale do Submundo. Mesmo que isso signifique que eu tenha que treinar para obter o físico de batalha das 100 toxinas, eu definitivamente devo derrotar esse sujeito pelo menos uma vez. Já que disse, vamos fazer um banquete para comemorar. Fang Xingjian balançou a cabeça. Vocês vão em frente. É por minha conta. Boris sorriu. Vindo da Shadow Moon Academy, ele passou a vida vivendo nas florestas, passando seus dias caçando e assando. Sua academia adorava os fortes e adorava os poderes. Ele inicialmente pensou que Kaunites, Bárbara, Ferdinand e ele próprio eram os mais fortes neste grupo de cavaleiros, mas desde que Fang Xingjian derrotou Kaunites, e agora o tendo visto derrotar 10 cavaleiros, seu olhar para Fang Xingjian estava cheio de sentimentos de admiração. Xingjian, vamos nos reunir na minha vila. Trouxe as feras ferozes assadas da nossa academia. Esta é a especialidade da nossa Lua das Sombras. Você definitivamente deve tentar. Fang Xingjian balançou a cabeça. Sua mente estava cheia com as novas técnicas de espada que ele havia aprendido hoje, e simplesmente não estava interessado em se reunir com elas. No momento seguinte, ignorando os outros, o corpo de Fang Xingjian balançou levemente e ele saiu correndo. De longe, parecia que uma linha preta cortava o céu, na direção da academia. Mas assim que sua silhueta estava prestes a desaparecer, uma voz soou de longe, atingindo seus ouvidos. Envie uma porção da carne assada para minha vila. Jaque piscou, dizendo, recentemente, Xingjian parece ter gostado de comida. Antony sorriu. Provavelmente é porque o diretor está enchendo ele com muitas iguarias, então seu apetite aumentou. Fang Xingjian se transformou em muitas pós-imagens e, em poucos minutos, ele criou rajadas de ventos fortes e correu para sua sala de treinamento. Todos os servos pelos quais passou se curvaram e o saudaram. Com um som alto, a porta da sala de treinamento foi fechada. Na sala, Fang Xingjian se transformou em uma miríade de sombras de espadas, exibindo as técnicas de espada que ele secretamente havia aprendido sem se conter. Hoje, ele havia aprendido um total de 10 conjuntos de técnicas de nutrição. Fang Xingjian primeiro simulou o treinamento em sua mente, então sua velocidade de treinamento foi muito mais rápida do que as pessoas comuns. Como tal, quando ele demonstrou as técnicas fisicamente, sombras de espadas floresceram, como se centenas de flores tivessem desabrochado ao mesmo tempo, espalhando inúmeras luzes brilhantes de espadas. Esses 10 conjuntos de técnicas de espada que ele acabara de aprender estavam subindo de nível a uma velocidade incrível, que podia ser vista a olho nu. Sua experiência atual e nível de cultivo nas artes da espada excedeu em muito o que tinha sido no passado. Seus talentos nas artes da espada foram exibidos em maior grau e, em apenas 5 horas, ele já havia elevado metade das técnicas de espada para o nível 10. Depois disso, ele fez uma pequena pausa, e teve o jantar enviado pela academia antes de retomar seus treinos. Outras 3 horas se passaram, e todas as 10 técnicas de espada estavam agora no nível 10. No entanto, apenas 2 das técnicas de espada forneceram a ele um aumento de atributo adicional. Isso significava que esses 2 conjuntos de técnicas de espada não se sobrepunham aos efeitos de suas outras técnicas de nutrição e poderiam fornecer a ele um potencial adicional. Uma proporção de 2 para 10. Com o aumento do número de técnicas de nutrição que ele aprendeu, o número de técnicas de nutrição eficazes que ele aprendeu diminuiria cada vez mais. Enxugando suor da testa, Fang Xingjian viu que uma empregada cochilou enquanto esperava. Ao lado da empregada havia um pequeno carrinho de empurrar. Fang Xingjian caminhou até ela, abriu a tampa do carrinho e viu que havia uma grande tigela de carne assada. Era uma pena que já tivesse passado tanto tempo, e a carne assada já tivesse esfriado. No entanto, ele não se importou com isso e arrancou diretamente um grande pedaço de carne e começou a comer. Nesse momento, a empregada acordou, e vendo as ações de Fang Xingjian, ela levou um susto e disse em voz alta, então,
Desculpe. Deixe-me esquentar para você. Não há necessidade. Fang Xingjian acenou para a empregada, e cuidadosamente enfiou todo o pedaço de carne assada em sua garganta, aumentando sua força física. Ele não tomou nota do aumento potencial de mais de 10 pontos, mas apenas lentamente apreciou o sabor da carne assada. Nada mal. Depois de comer o último pedaço, Fang Xingjian estalou os dedos e uma empregada foi até ele. Diga aos chefes que aprendam a fazer essa carne assada. Quero comer amanhã também. Sim. A empregada parecia acostumada a isso, balançando a cabeça enquanto se despedia. Fang Xingjian dirigiu-se para a sala, enquanto olhava para sua janela de especialidades. Havia algumas palavras borradas tentando se formar, mas ainda incapazes de fazê-lo. Isso foi algo que aconteceu depois que ele trouxe todos os 10 conjuntos de técnicas de nutrição que ele aprendeu hoje para o nível 10. Fang Xingjian olhou para esta cena com curiosidade, pensando consigo mesmo: que especialidade é? Ainda estou com falta de algo antes que eu possa obtê-lo. Será que eu vou precisar cultivar ainda mais técnicas de nutrição? Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos.